Primeiramente, queria desejar um ótimo ano para todos nós, que é uma alegria muito grande para mim estar aqui de volta, não é? As coisas ficaram paradas, eu saí um pouquinho aqui de São Paulo, mas não vi a hora de voltar para começarmos. Aliás, eu adoro recomeços. Então, é uma grande alegria aqui estar com vocês, apresentando a nossa primeira contratação do ano. Vocês sabem que 2025 foi um ano difícil para a gente. Difícil por quê? Ainda bem, eu acho que é uma virtude que o Palmeiras tem de ter uma presidente equilibrada. 2025, nós batemos na trave por 3 vezes. 3. Isso comprova que nem tudo que fizemos esteve incorreto, não é? Então, o que nós estamos fazendo esse ano? Nós estamos fazendo alguns ajustes para que a bola não bata na trave, a bola entre no gol. Então, foi um ano difícil para a gente por causa disso. É muito difícil você chegar, não é, às finais e não conseguir o nosso objetivo, que sempre, sempre será a conquista de títulos. Então, como eu digo, eu sempre administro o Palmeiras pensando no melhor para o nosso clube e, principalmente, conversando com os nossos profissionais, com os profissionais que trabalham aqui diariamente conosco. Eu não sigo orientações externas, por isso que todos os nossos atletas e profissionais eles possuem a mais alto nível de tranquilidade para trabalhar, que só com tranquilidade você consegue detectar os problemas e tentar solucioná-los, tá? Então, vamos começar o ano de 2026. Vamos começar de uma forma muito positiva, apresentando esse grande atleta, o Marlon. Seja muito bem-vindo, Marlon. O Marlon, ele foi o capitão do Botafogo na conquista do Brasileiro e na conquista da Libertadores. Um ano fantástico, não é? E aí era um atleta que já estava em nosso radar e finalmente conseguimos trazer esse grande atleta que eu não tenho dúvida que vai nos ajudar e muito ao nosso objetivo, que é a conquista de títulos. Que esse ano vai ser um ano bem complicado, não é? Muitas competições, paralisação no meio do ano. E eu tenho certeza, Marlon, que você vai ser muito feliz e nós também. Então, conte com a presidente, conte com o nosso staff, o que for necessário para nós chegarmos aos nossos objetivos, que é sempre a conquista de títulos. Seja muito bem-vindo, tá bom?
O pessoal já está até esperando aqui para a gente poder fazer no Globo Esporte. A primeira pergunta dessa entrevista ao Marlon Freitas. Marlon, primeiramente, boa tarde. A gente está ao vivo aqui no Globo Esporte. Eu queria saber como é que foi esse processo para você de troca do Botafogo pelo Palmeiras, como é que foram as negociações e, já que o Botafogo e Palmeiras também viveram uma rivalidade muito grande nas últimas temporadas, que tipo de sentimento o Palmeiras te despertava? Será que esse sentimento também te ajudou a tomar essa decisão? Boa tarde. Primeiramente, boa tarde. Primeiro, agradecer a Deus, né, pela oportunidade, por estar com saúde. Como eu já falei, é uma grande oportunidade na minha carreira, é uma grande oportunidade também para minha família. E assim, eu entendi, e o clube também, o Botafogo, que era o fim de um ciclo vitorioso, de um ciclo de muita luta, de muita resiliência também. E assim, não foi fácil, por tudo, pela história, por tudo que foi feito, mas a gente tem que entender, que tudo tem um começo, meio e fim. Então, eu acho que meu ciclo, eu entendi, o clube também, que meu ciclo tinha finalizado ali, e o Palmeiras, como uma grande equipe, confiou no meu trabalho. Acho que, primeiro de tudo, é a confiança, e o projeto é apresentado também. Então, a questão da escolha, a minha família também, que é o ponto principal, é meu ponto de apoio, de equilíbrio. Eles também decidem por mim, então foi uma decisão boa. Eu estou muito feliz de estar aqui, fui muito bem recebido por todos, jogadores, todo o staff, e o Palmeiras tem uma estrutura de excelência. Agora é retribuir tudo isso dentro do campo, no dia a dia, buscar minha melhor versão nos treinamentos, nos jogos. Mas, assim, para resumir tudo, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu quero agradecer ao Palmeiras pela oportunidade. Marlon, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Eu queria te perguntar, nas últimas semanas foi muito noticiado que o Palmeiras estava em busca de um camisa 5. Normalmente tu joga mais ali como camisa 8. Qual é a tua preferência de jogo? E se o Abel te pedir para fazer a função de camisa 5, tu está disposto? Vocês já conversaram sobre isso? Obrigada. Boa tarde. Ainda não conversamos sobre isso, mas eu consigo fazer tanto de primeiro volante como de segundo volante. Eu acho que hoje o futebol ele mudou muito, já há alguns anos. Essa questão, o 8 está virando 5, o 10 está virando 8. Então eu tenho essa facilidade, meu intuito aqui é ajudar, ajudar meus companheiros, ajudar o clube a conquistar os objetivos durante toda a temporada. Como o nosso presidente falou, é uma temporada difícil, uma temporada de grandes desafios, mas uma temporada que eu tenho certeza que vai ser vitoriosa, com muita entrega, com muito trabalho, que a gente vai conquistar todos os objetivos no ano. Então, assim, tanto jogar de 5 e de 8 eu não vejo problema nenhum, vai depender muito do Mister Abel. É importante estar à disposição, é entender aquilo que a filosofia de trabalho dele, a proposta tática dele, executar da melhor maneira possível. E também, como ele sempre já peguei nesse começo de temporada, que ele dá muita liberdade para o atleta, e eu gosto disso também. E aí a minha tomada de decisão ali dentro do campo também. Marlon, aqui no centro. Aqui no centro, Marlon. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Marlon, queria que você falasse um pouquinho, porque o torcedor ele se apega muito a bastidores, curiosidades, E você fala na sua chegada para a TV Palmeiras o seguinte: tomei um susto quando o Abel me ligou, Conversamos bastante, não falamos ainda da parte tática e de funções dentro de campo. Queria que você contasse, então, do que vocês conversaram. Como foi o papo, o que ele te falou, qual era o estágio da negociação, já estava certo que você estava chegando. Conta um pouquinho desse bastidor, desse papo com o Abel. Boa tarde. Assim, primeiro, já tinha uma conversa com a diretoria do Palmeiras, e quando estava num estágio avançado, o Abel me mandou uma mensagem, e eu tomei um susto assim quando eu vi a mensagem. E aí ele me deu uma boa tarde, se não me engano, e aí não respondeu mais. E aí teve um probleminha lá, com a questão da minha vinda para cá, com o Botafogo, enfim, faz parte da negociação. E aí quando tudo se resolveu, aí sim ele me ligou de vídeo, a gente conversou, É um grande treinador, um treinador muito vitorioso, É uma grande oportunidade para mim trabalhar com Abel Ferreira, um cara que tem uma história muito grande aqui dentro do Palmeiras, E eu tenho certeza que ele vai me potencializar muito
né? E eu estou com a mente aberta, né? De corpo e alma aqui para poder ajudar, para poder se entregar, né? Como eu falei, buscar a minha melhor versão, né? Talvez a minha versão dos últimos 3 anos não vai ser suficiente para honrar a camisa do Palmeiras. Eu tenho que melhorar em muitos aspectos, mas eu tenho certeza que o Palmeiras confiou em mim e eu tenho certeza que eu vou dar grande resultado aqui com essa camisa. A conversa foi desejando boas-vindas, né? Falando um pouco mais sobre o clube, sobre as pessoas, a estrutura também, a confiança, né? Que eu poderia ajudar muito, né? Naquilo que ele pensa sobre o futebol, as minhas características, mas não conversamos nada sobre tática, sobre jogar de 5 ou de 8. Né? Ele só me desejou boas-vindas mesmo e falando que ia ser um grande ano para nós. Né? Perguntou se eu estava feliz, eu falei com certeza. Né? Agradeci ele pela oportunidade também, pela confiança. Né? Quando um treinador aprova o seu nome, isso mostra que você fez grandes coisas, que você tem grandes valores, né? Que você tem principalmente caráter. Né? Eu acho que isso eu tenho bastante. Né? E eu agradeço muito ao Abel, toda a diretoria, a presidente Leila pela confiança, né? Todo o staff. Né? E agora é trabalhar no dia a dia, como eu falei, sempre vou usar essa palavra, buscar a minha melhor versão nos treinamentos, nos jogos, para dar alegria para a torcida. Marlon, boa tarde. Aline Fanelli, Rádio Band News FM. Você está chegando em um novo clube em um ano com um calendário diferente do futebol brasileiro. Com menos de uma semana você já tem um jogo, o Brasileirão começando no fim do mês. O Abel mesmo até para a TV do Palmeiras falou que é muito difícil, que precisaria de pelo menos 3, 4 semanas, que a questão física vai acabar pesando. Mas o quanto isso acaba sendo importante para você que está chegando agora, buscando o seu espaço também, ter várias oportunidades de já poder mostrar o seu trabalho? Boa tarde. É importante. Né? Importante é se preparar bem também. Não só dentro de campo, mas fora também. Como você falou, é um momento de readaptação. Né? Um clube novo também. Né? Entrosar ali com meus companheiros, mas assim, fui muito bem recebido aqui. Todos me receberam muito bem. Né? Isso já é um passo muito grande para poder desempenhar o melhor, para performar bem. Né? E assim, a gente está trabalhando forte, está sendo uma grande pré-temporada. Né? O Palmeiras tem uma estrutura de excelência, isso ajuda muito. Né? Então assim, é trabalhar. Né? Sábado a gente já tem um jogo difícil. Né? Então assim, vamos ver o que o professor Abel vai escolher para poder jogar, mas assim, estou à disposição para poder ajudar ao Palmeiras. Marlon, boa tarde. Gustavo Soler, da TMC. E no Botafogo você chegou a ser muito homenageado pela torcida, num bandeirão que tinham grandes ídolos da história do clube, campeão de Libertadores, campeão brasileiro. Como que foi para você, junto com a sua família, também tomar essa decisão de, como você bem disse, você achou que o seu processo no Botafogo estava chegando ao final, mas olhar para toda essa idolatria e com a maturidade entender que era importante buscar um novo caminho profissional. E o que também já deu para sentir dessa equipe do Palmeiras depois da atividade, o jogo treino de ontem aqui na Academia de Futebol. Boa tarde. Não foi fácil, acho que tem que ser realista e verdadeiro também. Por tudo, pela história, né, que foi feita. Já agradecer o Botafogo pela oportunidade, faz parte da minha história e não tem como apagar isso. Né? E assim, agora, como eu falei, o ciclo chegou ao fim, né? O Marlon, todo o meu staff, a minha família, o clube também entendeu isso. Né? Vamos deixar isso bem claro também. Agora é uma nova história, né? Uma história que eu tenho certeza que vai ser vitoriosa. Né? E assim, ter cabeça boa, tranquilidade, eu sei que as pessoas vão falar muitas coisas, mas, como eu falei, caráter, respeito, né, pela instituição Botafogo, isso nunca vai faltar da minha parte, porque eu sou muito grato. Mas, enfim, chegou o fim do ciclo, agora uma nova história, uma nova oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui, como eu falei, e vou repetir, uma grande oportunidade na minha carreira, né, na vida da minha família também. Então é desfrutar de cada momento, né, desfrutar dessa estrutura maravilhosa, né, do grande equipe, do grande clube que é o Palmeiras também. Né? E assim, me receberam muito bem. Esse entrosamento está sendo melhor do que eu esperava, né? Pelo grupo de jogadores, né? São grandes amigos, né? E me receberam bem. Então assim, tá sendo muito, muito bom trabalhar com eles. Né? Já deu para sentir que é um clube que quer voltar
a conquistar grandes títulos, né? Então eu fiz a escolha certa, estou no lugar certo porque eu tenho essa vontade também de voltar a ganhar, né? De ser protagonista, né? Então assim, eu tenho certeza que o Marlon e o Palmeiras vai ser um grande casamento. Da atividade de ontem, deu para pegar do time? Deu para jogar ali 45 minutos, né? Para soltar um pouco. Conhecer também, como eu falei, entrosar com meus novos companheiros, entender a questão de posicionamento, né, as características dos jogadores também, eles também entender a minha característica para a gente poder colocar isso nos jogos, né? Então assim, está sendo uma boa adaptação, né? E eu tenho certeza que vai ser um grande ano para nós. Marlon, boa tarde, aqui no meio. Manuela Dalmaza, CNN. A gente está vendo recentemente, nos últimos anos, uma rivalidade bem crescente entre o Botafogo e o Palmeiras, e você participou de jogos muito relevantes também pelo Botafogo. Então eu queria saber se, na sua decisão, em algum momento, você temeu uma reação da torcida palmeirense e também uma reação da torcida do Botafogo, e como que você tomou essa decisão, levando em consideração isso também. Obrigada. Como eu falei, primeiro, eu acho que é minha família, é meu ponto, né, mais seguro assim para mim, né? Se eles estiverem bem, o Marlon vai estar bem, né? Então assim, dos torcedores do Palmeiras só recebi, né, coisas boas, né, uma confiança tremenda, assim. E a questão dos torcedores do Botafogo, né, claro que eu entendo também o lado deles, mas é como eu falei, são ciclos, né? Finalizamos um grande ciclo, né, um ciclo vitorioso, né? Como eu falei, agora uma nova história, né? Quero agradecer a torcida palmeirense, né, por me receber tão bem, pelas mensagens de carinho também. E assim, né, eu estou com muita vontade de ganhar títulos aqui, né? Por isso a escolha do Palmeiras também, porque eu sei que o Palmeiras, né, tá com essa fome, essa vontade de voltar a ganhar títulos, né? E mais uma vez vai ser um grande ano para nós. Marlon, aqui no meio, Rafael Oliva, Itatiaia Sport, bem-vindo ao Palmeiras. No seu anúncio, você também falou sobre ter feito a escolha certa. O que eu queria saber era por que você considera ter sido a escolha certa vir para o Palmeiras e não renovar com o Botafogo. E se você teve procura de outros clubes, por que a escolha pelo Palmeiras? Tive sim procura de outros clubes, mas junto, né, mais uma vez, com a minha família, com meus empresários que estão aqui também, a gente escolheu o Palmeiras, né, por tudo, né? Eu já falei aqui, estrutura, a confiança também. Eu acho que a conversa foi muito boa na questão de confiança, né? Isso para mim é fundamental, né? E eu sei que eu posso ajudar, né? E eu vou ajudar muito o Palmeiras, né? Ajudar meus companheiros a conquistar todos os objetivos da temporada, né? Então assim, não foi fácil, como eu falei, mas nós entendemos que era um momento de mudança, era um momento, né, também muito importante para a gente, né? Não é toda hora que o Palmeiras quer um jogador, quer contratar um jogador. Então assim, né, o Palmeiras me escolheu, né, e eu escolhi o Palmeiras, né, e eu estou muito feliz de estar aqui. Marlon, boa tarde, tudo bem? Guilherme Giuliari da Web Rádio Verdão. Marlon, você tem jogos marcantes com outras equipes jogando contra o Palmeiras, mas eu queria lembrar de aquela virada do Palmeiras contra o Atlético Goianiense. Você estava naquele jogo da entrevista, no intervalo do jogo, e falou um pouco da dificuldade que era enfrentar o Palmeiras depois daquela virada. Queria que você falasse sobre aquele jogo em específico, o quão importante é enfrentar uma equipe dessa para ter visibilidade no futuro, igual você teve hoje, chegou aqui no Palmeiras, e sobre jogar no Allianz Parque e a torcida do Palmeiras. Eu lembro muito bem daquele jogo. Eu lembro que eu falei que a gente estava torcendo o primeiro tempo acabar logo. Jogar contra o Palmeiras no Allianz é muito difícil mesmo, né? Joguei várias vezes contra, né? Mas graças a Deus agora eu estou a favor, né? E ansioso para poder jogar, né? Sentir esse calor da torcida, né? Poder ter esse primeiro contato, né? Eu acho assim, vai ser um momento, né, muito especial na minha vida, né, e eu vou desfrutar. E assim, eu estou muito feliz, mais uma vez, de estar aqui, muito feliz pela confiança do Palmeiras no meu trabalho, né. Eu tenho certeza que vai ser um ano muito vitorioso para nós, mas isso é ali dentro, no campo, trabalho, dia a dia, né. A gente sabe que é da dificuldade do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, né, do Paulistão também. Então assim, é um calendário cheio, né, um calendário esse ano diferente, né, por causa da Copa do Mundo no meio do ano. Então assim, trabalhar, né, trabalhar para poder conquistar os objetivos do ano, e ansioso para poder fazer minha estreia no Allianz. Marlon,
Boa tarde. Pedro Marques, da Jovem Pan. O Palmeiras terminou o Campeonato Brasileiro como o time com a maior quantidade de passes longos certos. E você terminou também o Campeonato Brasileiro como o jogador da Série A com a maior quantidade de passes longos certos. Foram 190, aproveitamento de 72%. Você já disse que não deu tempo ainda de conversar com o Abel Ferreira sobre tática, mas te agrada jogar assim, jogando sobre transição e ao mesmo tempo você acha que isso pode potencializar o seu futebol aqui no Palmeiras? Com certeza, por isso da escolha também. E acredito que o Palmeiras me escolheu por causa disso também, pelas minhas características, daquilo que eu vou conseguir potencializar a equipe. Como você falou, né, o primeiro jogador da Série A, né, em passes longos, né, é uma das minhas características também, né, eu já estou entrosando ali com o pessoal da frente ali nos treinamentos para fazer esse movimento, né, em diagonal, né, uma coisa que a comissão pede muito, né, e foi uma das coisas que eu reparei aqui já no começo, né, que nós temos atacantes que atacam muito a profundidade, então isso vai linkar com a minha característica de jogo, né, e eu tenho certeza que a minha característica vai ser potencializada ainda mais, né, e trabalhar, corrigir aquilo que eu preciso melhorar também, né, tem muitas coisas que eu preciso evoluir no meu jogo, né, e eu tenho certeza que o Abel já conhece as minhas características, já jogamos várias vezes contra, né, mas agora a gente está do mesmo lado e eu tenho certeza que ele vai me ajudar bastante. Marlon, tudo bem? Aqui no meio. Eu queria que você falasse um pouquinho desse paralelo que você teve no Botafogo e agora vai ter no Palmeiras. Você repetiu inúmeras vezes nessa coletiva, a Leila abriu falando sobre isso também. Vamos em busca de títulos. E a gente sabe, claro, que quando um time, um clube grande, não ganha, a pressão no ano seguinte é sempre maior. Queria que você fizesse esse paralelo, porque você passou essa situação no Botafogo. E como você acha que você, já tendo passado por isso, consegue trazer algumas coisas, alguns elementos para esse time do Palmeiras, até no lado psicológico, que é sempre muito importante na reta final? Primeiro eu vou falar, acho que individual. Como você falou, eu já passei por momentos difíceis. Em 23 foi um momento muito difícil na minha carreira. Mas por isso que essas pessoas estão aqui, né, que é a minha família, que foi meu ponto de apoio. Né, meus empresários estão ali também, né, o Gil do marketing também, são pessoas que me ajudam, né, que estão no meu dia a dia, me conhecem verdadeiramente, foram importantes, né, para essa mudança, para essa, muitos falam a volta por cima, mas eu falo de continuidade e o tempo certo de Deus, né, talvez não era o momento da gente ganhar naquele ano, e tanto que Deus nos abençoou com 2 conquistas no ano seguinte. Eu acho que esse apoio familiar é muito importante, é fundamental para você conquistar os seus objetivos. Claro que a gente vai passar por momentos difíceis, é normal, faz parte da caminhada, da profissão também. Agora, do aspecto coletivo, é se unir ainda mais, né? É falar menos e trabalhar mais, né? É se cobrar mais, né? Internamente. Né? Como eu falei, a escolha do Palmeiras foi em cima disso também, porque o Palmeiras está com essa sede, essa fome de voltar a ganhar títulos, né, e o Marlon também, né, então assim, como eu falei, eu tenho certeza que vai ser uma combinação perfeita, mas é ali dentro do campo, no dia a dia, né, buscando a nossa melhor versão como equipe, individualmente também, para a gente conquistar nossos objetivos durante toda a temporada. Marlon, boa tarde, Alan da Cazé TV aqui. Você falou muito no Rio já, e eu acho que é interessante o torcedor palmeirense saber também, você falou aqui também agora sobre a sua família, a importância da sua família. E em 2017 você perdeu seu pai, infelizmente, seu Itamar, e você disse num documentário recente que o sonho dele era ver você jogador de futebol. E como ele se sentiria, o que você falaria para ele hoje, se você pudesse, para o seu Itamar, vendo você chegar num nível de atuar num clube como o Palmeiras, um dos maiores clubes do Brasil, um dos maiores clubes do mundo? Obrigado. Aquela cadeira tá vazia, não é à toa. Eu tenho certeza que ele está ali assistindo. Assim, até é difícil falar porque meu pai foi muito importante para mim, minha mãe também, né, toda a minha família. O sacrifício que eles fizeram para mim poder chegar aqui, por isso que eu pedi para eles estarem aqui comigo nesse momento, porque não foi fácil, não vai ser fácil, mas eles sabem do meu caráter, né? Eu sei também da educação que eles me deram, né? O respeito acima de tudo, honestidade, humildade, por isso que eu cheguei até aqui, né? E eu tenho certeza que eu vou
Vou conquistar muitas coisas ainda aqui, agora com a camisa do Palmeiras, nesse novo ciclo que inicia na minha vida. E esse momento foi preparado por Deus, eu tenho certeza disso. Então, assim, eu sei que meu pai está muito feliz, né? Eu sei que ele está orgulhoso, primeiro pelo caráter, depois pela família, né, que eu construí. Tem minhas 2 irmãs, né, de parte de pai que não estão aqui, né? Queria que elas estivessem também, mas estão viajando, né, com a mãe delas e não puderam estar aqui. Que hoje é minha missão também cuidar delas, né, e de toda essa garotada que está aqui. É meu ponto de apoio, né, meu ponto fraco também. Então, assim, eu estou muito feliz, acredito que eles também, né, e eu vou sempre dar o meu melhor para eles, sempre fazer o melhor para eles, a minha família em primeiro lugar. Acima de tudo é a minha família. Então, assim, meu pai está orgulhoso, né, ele me chamava de filhão, está orgulhoso do filhão dele. E assim, eu só quero agradecer a meu pai por tudo, né? Foi numa concentração que eu perdi meu pai, então o futebol, ele é muito mais do que um jogo para mim, é muito mais do que 90 minutos. Eu falo que às vezes a concentração é bom, mas ao mesmo tempo é difícil, porque vem a lembrança, mas é o lugar que ele queria que eu estivesse, né? Era o sonho dele também, o único filho homem, né? Então ele me viu ser reprovado uma vez, e eu lembro que eu falei para ele assim, ele falou assim, você vai desistir? Eu falei, não. Aí eu falei, eu ainda vou voltar aqui no mesmo time que está me dispensando hoje. E passou alguns anos, o mesmo time me contratou. Então isso mostra a resiliência, o poder da palavra também. Eu acredito muito nisso, então assim, sei que meu pai está feliz, a minha família está feliz, e eu estou muito feliz que eles estão aqui comigo nesse momento. Marlon, boa tarde. Vitória Leite da Casa TV. A gente falou várias vezes aqui sobre essa relação de rivalidade Botafogo e Palmeiras, mas eu achei interessante que a Leila falou na apresentação que ela o Palmeiras finalmente conseguiu trazer você. Queria que você falasse se já tinha chegado a você antes, em algum outro momento, e se te surpreendeu a procura do Palmeiras, porque você sabe que você está num momento de rivalidade bem marcante entre Palmeiras e Botafogo, a sua figura. Então eu queria que você falasse sobre essa surpresa ao chegar o Palmeiras até você. Assim, fui pego de surpresa, sim, lógico, né? Mas isso mostra que o trabalho foi bem feito, né? Equipe como Palmeiras, quando tem o interesse de contratar, interesse de contar com você, né, do projeto, isso mostra que você fez um grande trabalho, né? Palmeiras é uma equipe vitoriosa, uma equipe que nos últimos anos ganhou vários títulos, e por isso da escolha também pela mentalidade vencedora, né, que o Palmeiras tem. E eu também, né? Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui, né? Eu acho que foi a primeira proposta oficial do Palmeiras, né? E a primeira que deu certo, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Mais uma vez eu quero agradecer ao Palmeiras pela oportunidade, a presidente Leila, todo o staff, o Anderson Barros também, o Abel pela confiança, né? Todo o staff me receberam muito bem, os jogadores. Então, assim, eu já estou à vontade, né? Claro que falta esse entrosamento ainda, que isso é com tempo, com os meses, com treinamento, né? Para a gente se conhecer, a questão da característica. Mas assim, eu quero agradecer muito pela oportunidade que eu estou tendo de vestir a camisa do Palmeiras. Boa tarde, Marlon, tudo bem? Flávio Latifi, do UOL. Eu queria te perguntar sobre você estar chegando em um setor que foi muito criticado no Palmeiras no final do ano passado. O Palmeiras jogou a final da Libertadores só com o Andréas Pereira, de meio-campista de origem. Você chega para esse setor. Eu queria ouvir como você imagina você nesse meio de campo com esses parceiros no novo clube. São grandes jogadores, né? Andréas Pereira, né? O Evangelista também está voltando, Martínez. Tem vários jogadores, né, nessa posição, né? Eu venho para ajudar, venho para agregar, para aprender com eles também, para poder também passar aquilo que eu aprendi durante toda essa caminhada, né? Eu tenho certeza que vai ser uma briga sadia, e quem ganha com isso é o Palmeiras, né? Pela qualidade que tem nesse setor. São vários jogadores de qualidade, né? E quando você tem essa disputa, quando você tem jogadores, né, com essas qualidades, né, jogadores que passaram por grandes clubes, né, a competitividade interna ela fica muito grande, né? Então faz todo mundo estar na sua melhor versão, todo mundo buscar oportunidade, isso potencializa todo mundo, né? Então assim,
Por isso a escolha do Palmeiras também, pela qualidade do elenco, né? De saber que eu tenho que trabalhar muito, que eu tenho que brigar pelo meu espaço, que eu tenho que ajudar meus companheiros também, para no final a gente se alegrar todo mundo junto, sorrir todo mundo junto e conquistar os objetivos do Palmeiras durante toda a temporada. Oi, Marlon, tudo bem? Boa tarde, José Paes da TV Gazeta. Queria falar um pouquinho sobre resenha, se já teve alguma resenha em relação ao episódio da piscadinha, se o pessoal brincou com você aqui, os jogadores, e se agora vai ter uma piscadinha a favor do Palmeiras também, quem sabe logo nos seus primeiros jogos aí. É um assunto delicado, né? Eu nem gosto de comentar muito, mas foi até bom você perguntar, porque é uma coisa que do Marlon vocês não vão ouvir, nem vai ver eu fazendo esse gesto, porque foi algo que me marcou muito. Muitas pessoas não lembram da minha conquista, mas lembram da minha pescadinha. Então isso não faz sentido para mim. Então assim, foi bom você fazer esse tipo de pergunta, porque é uma coisa que eu não gosto de falar, mas né, foi um gesto infeliz da minha parte. Né? Eu não fui educado dessa forma, em nenhum momento eu tentei desrespeitar, até porque se eu tivesse desrespeitado eu não estaria aqui. Foi um gesto infeliz, né? E eu reconheci isso em várias entrevistas, né? Pedi desculpa, tanto os torcedores do Botafogo se sentiram magoados de alguma forma, e também os torcedores do Palmeiras. Então, eu acho que é uma oportunidade também para mim, de hoje estar vestindo a camisa do Palmeiras, dos torcedores se sentirem ofendidos. Tá aqui minha desculpa, porque não foi a minha intenção, né? Foi um gesto infeliz sim, assumo meu erro, mas que isso não vai se repetir, né? E esse gesto também não vai se repetir. Então, assim, algo que foi difícil para mim, mas em nenhum momento me posicionei. Eu comigo mesmo, assim, conversando, eu falei, cara, só vou conseguir mudar isso dentro do campo, com trabalho, com dedicação, com caráter, para as pessoas entenderem que eu não sou esse Marlon. Você está vendo um Marlon aqui totalmente diferente, e é esse Marlon que você vai ver durante vários anos que eu estiver vestindo a camisa do Palmeiras e em outros lugares também, enfim. Mas esse é meu perfil, foi uma infelicidade que não vai se repetir. Marlon, até aproveitando nessa sua última fala, porque você foi uma liderança muito importante dentro do Botafogo, capitão do time, no Atlético Goianiense você também foi capitão, agora beirando os 31 anos de idade, o quanto isso também te dá uma tranquilidade por ser um cara maduro, de chegar no elenco e também ter essa voz ativa dentro do vestiário do Palmeiras e também compartilhar as experiências que você teve ao longo da sua carreira, por exemplo, com um garoto de 17 anos que já furou a bolha aqui no Palmeiras, o Luiz Pacheco, que nem foi relacionado para a Copinha para estar com vocês no profissional. Já falar do Luiz, é um grande jogador, um jogador que tem um futuro enorme pela frente. Como eu falei, meu intuito é ajudar os jovens também. A questão da minha experiência, de tudo aquilo que eu vivi, de tudo aquilo que eu posso agregar aqui dentro, aumenta muito a minha responsabilidade, faz com que eu tenha que trabalhar mais, que eu tenha que me entregar mais. Isso é uma coisa que eu sempre busquei, e consegui, mas eu não quero parar por aqui. Eu acho que estou no meu auge técnico, físico, mental, questão de liderança também, isso não vai faltar dentro do Palmeiras, mas antes de falar, antes de mostrar com palavras, eu acho que tem que ser com atitude, e é isso que os jovens jogadores olham. Eu não tive muito isso, assim, uma pessoa dentro do clube que ficasse ali no meu pé e tal, e eu tive dificuldade, por isso que demorei um pouco a engrenar, um pouco a chegar no momento que eu estou hoje. Então, assim, e eu vi que isso faz a diferença quando você tem um jogador experiente, um jogador que já passou por tantas coisas, por tantos clubes, quando você encosta no garoto, como você falou do Luiz, 17 anos, um jogador que tem um potencial muito grande, e é da mesma posição, mas o intuito aqui é ajudar ele, potencializar ele, eu sempre falo que a oportunidade vem do dia a dia, vem do treinamento, então é isso que eu vou fazer, quero ajudar não só o Luiz, mas todos os meninos, e aqui dentro do Palmeiras, tem grandes líderes aqui dentro, eu acho que também tem que saber chegar, tem que ter humildade, claro que é um grupo muito bom, um grupo muito unido, e como eu falei, mais uma vez me receberam muito bem, eu tenho certeza que isso vai ser aos poucos, vai ser com o tempo, adaptando bem, essa questão da liderança, da mentalidade, isso vai aparecer com o tempo.